desconstruir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirai estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. E acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir e debater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Vocês ouviram a leitura deste Evangelho que acabei de fazer agora, que tem umas palavras pavorosas. Mas eu gostaria de dizer só o seguinte: existe um jeito de escrever chamado gênero apocalíptico, onde se fala uma linguagem pavorosa, como essa que vocês acabaram de acompanhar, para dizer que tudo que é de ruim vai acabar. Não sei se no final vocês repararam numa frase que diz assim: permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Para dizer o seguinte: olha, pode acontecer tudo que há de ruim na vida, seja na sua vida pessoal, que na vida da comunidade, na vida do povo. Não desanime, permaneça firme, porque Deus está com você e você vai vencer. Tá certo? Por isso que não pode ler esse Evangelho
interpretar do jeito que está escrito. Tudo bem? Mas hoje eu gostaria de falar sobre outra coisa, porque hoje é o Dia Mundial dos Pobres. Já ouviram falar disso? Dia Mundial é o 6º Dia Mundial dos Pobres. 6º ano, já são 6 anos que o Papa Francisco estabeleceu esse dia como o Dia Mundial dos Pobres. Em todas as igrejas católicas do mundo inteiro se celebra hoje esse dia, o Dia Mundial dos Pobres. Quando você ouve falar de pobre, o que você entende? Quem é pobre? Quem é o pobre? Aquele que não é rico, né? Pobre é aquele que não é rico. Vocês são pobres ou ricos? Eu sou pobre, mas tem gente mais pobre. Ah, então. Nós somos pobres, mas tem gente mais pobre ainda. É ou não é? Então tem uma palavra assim um pouco genérica. Nós somos pobres, todo mundo é pobre aqui porque não é rico. Acho que ninguém de vocês tem dinheiro de sobra, né? Levante o braço quem tem dinheiro de sobra aqui. Ninguém, né? Ninguém tem dinheiro de sobra. Então todo mundo é pobre. Mas tem gente mais pobre. Aqui no Brasil, os pobres são muitos ou poucos? São muitos. Inclusive, uma estatística oficial diz o seguinte, que no Brasil, atualmente, tem 33 milhões de miseráveis. Miseráveis são os mais pobres de todos os pobres. Miseráveis são aqueles que nem têm condições de comer direito. Então vocês vejam que esse dia é um dia que toca profundamente a todos nós, especialmente a todo o nosso Brasil. Se depois a gente começa a olhar o mundo inteiro, todos os países do mundo, aí a coisa vai aumentando cada vez mais. E a gente pergunta, se todo mundo é filho e filha de Deus, por que existem tantos pobres? O que vocês acham? Por que existem tantos pobres? Aliás, tanta gente até passando fome. Uma vez alguém falou para mim, existe pobre porque são vagabundos, tem vontade de trabalhar. É verdade? Não tem vontade de trabalhar. Eu já ouvi na casa dos pobres que a gente dá comida. Olha, todo dia nós damos de 400 a 500 marmitas de comida. Já ouvi pessoas dizer para mim, vocês estão mantendo vagabundos aí. O pessoal passa fome porque é vagabundo, porque não tem vontade de trabalhar. São preguiçosos. É verdade? Vocês concordam com isso? Alguns. Mas não é só pobre. Não tem só alguns pobres vagabundos. Tem ricos também vagabundos. É ou não é? Por que eles falam que o fulano é pobre porque é vagabundo? E rico não tem vagabundo? Tem também. Mas os pobres são sempre aqueles que apanham, né? Que apanha. Impressionante. A Bíblia, que é uma luz que ilumina a nossa vida, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, né? Deus que fala, falando ao povo de Israel, quando algum pobre, miserável, no meio de vocês, porque foi quebrada a aliança com Deus. Porque tem uma injustiça.
no meio de vocês. E no Brasil, se traz às vezes um exemplo. Você imagina um bolo. Eu vou pegar 3/4 do bolo. E fica um pedaço só para vocês. Agora, esse pedacinho vai dividir entre vocês todos. Deu entender onde está o problema? 3/4 do bolo fica para mim. E um pedaço fica para dividir entre vocês todos. Por isso que existem pobres. A própria Bíblia fala isso. Eu não sei se vocês repararam, esta semana, quando o novo presidente eleito do Brasil começou a dizer que o pobre, o povo, a pessoa é mais importante do dinheiro, e que nós precisamos, do mesmo jeito que a gente cuida do dinheiro, devemos cuidar do dinheiro também, né? Da mesma forma que nós devemos cuidar do dinheiro, devemos cuidar também do povo, que o povo vale mais. Vale ou não vale mais? O próprio Papa Francisco fala direto isso, que o ser humano, a pessoa, vale mais de qualquer dinheiro. Você percebeu o que aconteceu no Brasil? Quando o novo presidente falou isso, o dólar subiu. A Bolsa de Valores caiu. Os donos do dinheiro reagiram, não aceitaram isso. E começaram a falar já mal do novo governo que ainda não assumiu. Você está entendendo? Isso é muito importante que nós falemos essas coisas para o povo abrir a cabeça e não ir na onda. Porque quem manda aqui são os donos do dinheiro. E hoje, celebrando o Dia Mundial dos Pobres, é um grito do pobre pela justiça, pela partilha, pela vida. Porque o fulano pode viajar o mundo inteiro, passear, gastar um montão de dinheiro, e você não tem dinheiro nem para ir na cidade de São Paulo, ir no centro? Vocês estão percebendo? Então não é fácil, nem vai ser fácil para o novo governo que quer se preocupar pelos pobres mais do que pelo dinheiro. E o Papa Francisco, ele mandou uma mensagem para este Dia Mundial dos Pobres. Primeiro ele diz o seguinte: diante dos pobres tem gente mais pobre do que nós, tem gente mais pobre do que vocês que estão aqui, de vocês que estão me ouvindo pela live. Ele diz o seguinte: nós não podemos ficar indiferentes diante do pobre. E ele lembra um episódio que aconteceu nos primeiros tempos da igreja, quando na cidade de Jerusalém havia um grupo de pessoas da comunidade que estava passando necessidade. Então São Paulo, o apóstolo Paulo, pediu à comunidade de Corinto, que era uma comunidade que estava melhor, de fazer uma coleta para ajudar o povo que passava necessidade lá na cidade de Jerusalém. Você pode encontrar isso escrito no livro da Bíblia, chamado Atos dos Apóstolos. Isso é, não ser indiferente diante do irmão que passa fome. Por isso que quando aqui na comunidade onde a gente está, a gente sabe que tem gente que passa necessidade, a gente não pode pensar, bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou bem que os outros se danem. Isso não é próprio da pessoa que tem fé, que segue a Jesus. Por isso que o Papa diz, devemos estar preocupados. Se você não pode fazer nada para nós que estamos aqui, manda na casa dos pobres, porque ninguém deve passar fome.
E na casa dos pobres pelo menos vai encontrar um prato de comida. Aí não vai faltar comida para ninguém que precisa comer. Por isso que Deus, o próprio Jesus, fez surgir a casa dos pobres para dizer, olha, Deus não quer que ninguém passe fome nesta terra. Não sejamos indiferentes, diz o Papa Francisco. E depois ele diz outra coisa. Não é suficiente ter um comportamento assistencialista. Isto é, eu já dei uma ajuda, já dei um prato de comida. Isso não é suficiente. Nós precisamos dar algo mais ao pobre. Respeito, atenção sincera, generosa. Ele diz, não, eu já dei um dinheirinho que se dane. Mas que custa você dar um bom dia, tratar ele como gente? Eu sempre falo lá para os voluntários, e se por acaso você quer ser voluntário, será recebido de braços abertos, porque estamos precisando, especialmente durante a semana, lá na Casa dos Pobres. Eu digo a eles, quando chegam esses pobres, não é suficiente dar um prato de comida, tem que cumprimentar, tem que ser carinhosa com essas pessoas, porque o pobre, ele não precisa só de comida material, ele que é descartado, chutado por todo mundo, por esta sociedade injusta, ele precisa ser acolhido, cumprimenta ele, trata ele como gente, mesmo que seja bêbado, drogado, gente que parece um lixo, mas para Deus nenhum ser humano é lixo. Isso que o Papa lembra para nós no Dia dos Pobres. Às vezes você está de carro, para lá no farol, aí tem alguém que vem vender um doce, vem vender aí, você não tem dinheiro, não tem condições, mas pelo menos diga, olha, bom dia, infelizmente eu não posso dar nada, mas dá pelo menos uma palavra. É o Papa Francisco que nos lembra disso. E depois o Papa Francisco ainda lembra outra coisa muito interessante. Ele diz assim, há dois tipos de pobreza. Há uma pobreza que humilha e uma pobreza que liberta. A pobreza que humilha e mata é a miséria, filha da injustiça, exploração, violência, iníqua distribuição de recursos, imposta pela cultura de descarte. Esses pobres não prestam, se morresse, que mora todo mundo, para a gente poder viver melhor. Os pobres que atrapalham o desenvolvimento do país. Isso é a pobreza que mata, e mata muita gente no nosso Brasil. Numa sociedade onde o que interessa é o lucro, é o dinheiro. Não há salário justo, diz o Papa. Não há horário justo de trabalho. Novas formas de escravidão. Tudo isso que causa essa pobreza que mata. E depois o Papa Francisco lembra ainda, mas há uma pobreza que liberta, nos dá serenidade. Quando você que tem um pouco de bens, você que está melhor, não fica tão apegado aos bens materiais que você tem, e você sabe partilhar, sabe ajudar as pessoas. Como Jesus, o Filho de Deus, se fez pobre por vós. Jesus se fez pobre para ser solidário com todos os pobres do mundo. Ele nos ensina que existe um tipo de pobreza que liberta, que salva, onde a gente não fica tão preso aos bens materiais, mas a gente tem um coração grande que abraça todo mundo. Olha que mensagem bonita, né, gente, que o Papa Francisco nos dá por este dia, o Dia Mundial dos Pobres. E ele termina dizendo, olha que frase bonita, a riqueza de Jesus é o amor.
O amor que liberta os pobres da miséria e os ricos da vaidade, ambos sem esperança. Ou seja, o pobre, né, fica sem esperança, ser um rico egoísta que pensa só em si mesmo, ele tem que ser libertado também. Por isso hoje, Dia Mundial dos Pobres, nós todos queremos tomar consciência sobre esta realidade, porque Deus gostaria que não houvesse pobres, mas todos os irmãos e irmãs, onde todo mundo pudesse viver bem, com dignidade. Isso que Deus quer, e nós todos, seguidores de Jesus, queremos lutar por uma sociedade nova, que era o sonho de Jesus de Nazaré, quando ele diz que ele veio para realizar aqui na terra o reino de Deus. O reino de Deus é uma sociedade onde não há nenhum pobre descartado, excluído, mas todos são irmãos e irmãs que vivem bem na sua dignidade de filhos e filhas de Deus.